Aí, firmeza? Sejam bem-vindos, esse é o canal DNA Preto e Branco. Hoje a gente vai falar do derby, né? Agora conhecido como derby da cabeça de porco, né? Contra os nossos rivais aí. Hoje teremos dois mundiais em campo, dois mundiais do Corinthians. E doa quem doer, mano. Se vier xingar aí, fica à vontade, entendeu? Eu tô cagando baldes pra isso, tá ligado, mano? Vamos lá, se puder se inscrever, seguir as outras redes. Já entrou lá e voltou pra expulsar essas rataiadas de lá ou não? Ou nós vai ter que fazer isso aqui com você, ó. Tá ligado? Já votou ou não? Então faz favor, mano. Faz sua parte de corintiano aí, tá lá e vota lá. É 10 segundos. Vai custar nada, entendeu? Olha, o bagulho tá caindo é tudo aqui, rapaz. Falou de Palmeiras, começa a cair as coisas. Rapaziada, vamos falar do jogo aí, né? Derby. É a 11ª rodada aí do Brasileirão. Certo? Corinthians que precisa vencer no Brasileirão, entendeu? Já tá várias rodadas aí sem vencer, tá com comando técnico novo, entendeu? Talvez ares novos no Corinthians, então o que a gente espera é o quê? É empenho, mano, e dedicação dentro de campo, né? Palmeiras que já tá disputando na ponta lá, né? Então é o seguinte, Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians e Palmeiras, melhor, na Neoquímica Arena, às 8h30 não, às 18h30, com a transmissão do Cazé TV e da Record, firmeza? Corinthians que entra em campo em 16º, mano, é o porteiro da zona, né, igual eu falei na última aí, com 10 pontos em 10 jogos. Ano passado, na mesma rodada aqui, o Corinthians estava em oitavo, com 14 pontos em 10 jogos. Então, bem pior esse ano, entendeu? Mas tem casca ali pra evoluir, mano, entendeu? Tem, a gente já viu esse time jogando, esse time vagabundo aí, cheio de perninha do cara aí. Espero que os caras caiam na real, mano. Que Brasileirão é traiçoeiro, entendeu? As rodadas passam que a gente nem vê, já estamos na 11ª aí, ó. E ficar moscando aí, perdendo ponta aí, vai ser triste no final. Firmeza? Vamos lá, arbitragem desse jogo. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Isso daqui eu achei errado, mano. Já falei, mano. Quando tem clássico aqui, tem que pôr árbitro de outros estados, mano. Os caras insistem em colocar árbitro daqui, mano. Com certeza esse cara aqui torce pra algum time, mano. Torce pra algum time daqui de São Paulo ou não. Ô, pra cima de nós, mano. Então, colocar esse cara aí pra apitar, né? Flávio Rodrigues de Souza. Assistente 1, Alex Zang Ribeiro de São Paulo. Assistente 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira do Ceará. Quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho do Pará. E no VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, firmeza? Esse maluco aí que já apitou 49 jogos do Corinthians, sendo 18 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Marcou 2 pênaltis contra o Corinthians, distribuiu 95 cartões amarelos e 4 vermelhos, né? O cara que é da Federação Paulista, árbitro FIFA, né? Mas acho que ele veio da Federação Paulista, já apitou vários jogos do Corinthians aí, já bateu a nave um monte também, entendeu? Mas nem fiz questão de trazer isso aqui pra não esticar muito aqui, entendeu? Corinthians que provavelmente vai ser escalado com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, e na frente Kaique e Yuri, né? O mesmo time que jogou contra a Platense lá. É isso, mano. É o que tem, mano. Vai fazer o quê? Não tem um elenco estrelado, então é isso. Que faça um bom jogo, mano. Se for esse time, independente de qual seja, entendeu? É essa que é as ideias, entendeu? Retrospecto. São 388 jogos com 133 vitórias do Corinthians, 118 empates e 137 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras leva uma pequena vantagem aí no retrospecto geral. É que são 1.051 gols, sendo 502 gols do Corinthians e 549 do Palmeiras. Com a média de 2,71 gols por jogo, certo? Aí eu peguei aqui os 4 principais estádios, né? Que são no Palestra, né? O antigo Palestra Itália, foram 41 jogos, com 11 vitórias do Corinthians, 9 empates e 21 vitórias do Palmeiras. No Pacaembu foram 153 jogos, com 60 vitórias do Corinthians, 47 empates e 46 vitórias do Palmeiras. No Allianz Pasto foram 16 jogos, com 6 vitórias do Corinthians, 4 empates e 6 vitórias do Palmeiras. E na Neoquímica Arena foram 24 jogos, com 9 vitórias do Corinthians, 8 empates e 7 vitórias do Palmeiras, firmeza? Aí, separei também aqui por campeonatos, né? Por quê? Porque aqui o pré-jogo é completo, amigão. Aqui você já pega mastigadinho, de bandeja pra você. Então, faça o favor de se inscrever aí, tá ligado? Senão nós vai ter que espetar você, mano, e colocar você no rolete, mano. Entendeu, parceiro? Vamos lá. No Paulistinha, né? Agora é Paulistinha. O Paulistinha foram 221 jogos, com 80 vitórias do Corinthians, 68 empates e 73 vitórias do Palmeiras. No Brasileirão foram 72 jogos, com 19 vitórias do Corinthians, 25 empates e 28 vitórias do Palmeiras.
No Rio-São Paulo foram 25 jogos, com 6 vitórias do Corinthians, 6 empates e 13 vitórias do Palmeiras. Na Libertadores foram 6 jogos, com 3 vitórias para cada. E na Copa do Brasil foram 2 jogos, com 2 vitórias do Corinthians. Firmeza, rapaziada? Aí, o primeiro confronto desse clássico, que é o maior clássico de São Paulo, tá? Santista e São Paulino não vem querer forçar a rivalidade não, que o clássico mesmo, o derby mesmo é Corinthians e Palmeiras. A gente tem um sentimento diferente quando joga com o Palmeiras, a vontade é ganhar sempre, mano, a todo momento. Assim como o palmeirense também quando joga contra nós. Não adianta falar que não, porque é, mano. Isso é visível, tá aí pra todo mundo ver, tá ligado? Então é isso. O primeiro confronto aconteceu em 6 de maio de 1917, mano, há 109 anos atrás, mano, clássico antigão. Nessa ocasião, o Palmeiras, que era o Palestra na época, ou não? Era Palestra, é isso. Ganhou de 3-0. A maior goleada do Corinthians em cima do Palmeiras foi em 1º de agosto de 1982, no Morumbis, né? Morumbis, um 5-1 pro Corinthians. A maior sequência invicta do Corinthians foi de 2011 a 2015, sendo 10 jogos nesse intervalo, com 5 vitórias e 5 empates, certo? E os maiores artilheiros desse confronto, eu peguei 10 aqui, porque na antiga era vários gols, o cara tinha bastante gol, como eu disse já em um pré-jogo anterior aí. Hoje não dá tempo do cara ter essa quantidade de gol, principalmente num derby, mano, esquece, a Europa vem e leva embora. Então, na antiga aí, ó, o maior artilheiro desse clássico é o Luizinho, com 21 gols em 44 jogos, com a média de 0,48. O Cláudio Cristóvão, com 21 gols em 51 jogos, com a média de 0,41. O Baltazar, com 20 gols em 37 jogos, com a média de 0,54. Teleco, com 15 gols em 28 jogos, com a média de 0,54. Marcelinho Carioca, com 14 gols em 29 jogos, com a média de 0,48. O Neco, com 12 gols em 22 jogos, com a média de 0,55. Servilho, com 10 gols em 36 jogos, com a média de 0,28. Mirandinha, com 10 gols em 13 jogos, com a média de 0,77. Carbone, com 9 gols em 14 jogos, com a média de 0,64. E o grande Sócrates, com 8 gols em 18 jogos, com a média de 0,44 por jogo. Firmeza? É aquilo, é guerra, é derby, é ganhar ou ganhar, mano, entendeu? O porco que, né, talvez a geração Z, a mais, né, recente, aí não saiba, né, acha, é um porquinho, é bonitinho, a Peppa Pig, pai, pum, não sabe o contexto disso, né, eu vou resumir pra você aqui que ainda não sabe, ou finge que não sabe, ou você que sabe, mas não passa adiante, você não prega esse evangelho, né, para os seus, né, então vamos lá. O porco, por que é porco? Porque em 1969 o Corinthians teve 2 jogadores vitimados no acidente, certo? Jogadores que eram o Lidu e o Eduardo. Perderam a vida no acidente de carro e tal, na época em si, né? Na época em questão, o Corinthians pediu para a federação para poder inscrever 2 jogadores, certo? O Corinthians estava disputando o Campeonato Paulista, o Corinthians que tinha vindo de um empate com o São Bento no interior de São Paulo. Firmeza. Todos os times do campeonato deram ok, menos quem? O espírito de porco. Então, a partir dali, ficou espírito de porco, né? É espírito de porco, imundícia do caralho. E ficou, né? Até chegar no meados dos anos 80, eles se auto-intitularam porcos, né? Então, eles mesmos se reconheceram como porcos e imundos, e assim foi a história, entendeu? Então, passe isso adiante para não deixar essa história morrer, porque essa história ela é triste, mas é real. Então, tá aí o pré-jogo, após o jogo, ganhando ou perdendo, a gente volta, porque aqui é Corinthians, aqui não é Palmeiras, certo? Com todo respeito a meus amigos palmeirenses, mas a verdade tem que ser dita. Tamo junto e vai Corinthians!